Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estava um pouquinho sumido aqui do canal porque esse ano eu passei o ano todo sem rede social nenhuma, né? Então a única coisa que eu tô utilizando agora é o WhatsApp e o YouTube para assistir alguns vídeos, então por isso que eu fiquei mais sumido. Tô trazendo esse vídeo aqui para vocês para falar sobre a minha quantidade de acertos no Enem, tanto no primeiro dia, tanto no segundo dia, e minhas impressões sobre a prova. No meu primeiro dia do Enem, a minha maior preocupação era sobre o tempo de prova, e nesse dia eu consegui fazer tudo dentro do tempo que eu precisava, passei a redação a limpo, tudo foi muito bom nesse sentido, sabe? O que aconteceu no primeiro dia do Enem que foi um pouco complexo. Eu saí da prova, fui um dos últimos a sair da sala de aula, eu assinei lá a ata de sala e tudo, só que eu tava com problema com o meu tênis, que tava apertando muito, e daí eu tinha acabado que tinha soltado o cadastro dele durante a prova, e aí quando eu saí, pra não cair, eu fui ajeitar meu tênis, e daí eu deixei a prova e a garrafinha de água em cima assim da rampa, quando eu tava descendo, e os meus documentos assim no chão. Peguei os documentos, fui embora, deixei a prova lá. Então não tem como eu ter com certeza a quantidade de questões que eu acertei, mas eu refiz a prova, pelo que eu lembrava das questões, antes de ver o gabarito, e daí eu corrigi pelo gabarito, e aí eu vou trazer o resultado aqui pra vocês. Apesar de no primeiro dia eu não ter a prova aqui pra mostrar pra vocês, em linguagens, pelo que eu fiz, né, por esse método, eu tirei 32 questões de 45, e assim, na prova de linguagem não achei a prova muito diferente das outras. Realmente era uma prova que tava com mais texto do que imagens, assim, comparado com os outros anos de Enem que eu tava fazendo. Mas não achei nada muito diferente não, assim, sabe? Nada que me realçou aos olhos sobre a prova, durante a prova, ou pouco depois ali da prova, né? Em humanas, quando eu fiz a prova, eu não achei, assim, muito difícil durante a prova e tudo. Quando eu corrigi pelo gabarito, né, oficial, que eu corrigi tudo pelo gabarito oficial, não peguei extraoficial antes, e daí eu vi que eu tinha acertado a média de quantidade de acertos que eu tava acertando nas provas antigas de Enem, então era sempre ali por volta de 38, 39. Durante o ano teve prova que eu acertei 41 de humanas, mas eu acho que esse foi o meu máximo, assim, em humanas durante o ano. Então eu tinha acertado 39 questões. E assim, pra mim tava tranquilo, tava ali na média das provas dos outros anos. Só que, depois, parando pra pensar, realmente, humanas, eu acho que foi mais conteudista. Tiveram questões que eram muito mais específicas, por exemplo, a questão do imperativo categórico foi muito específica, a questão sobre Foucault, se eu não me engano, era sobre a dicotomia, né, a resposta. Foram questões que eu acertei, mas só que são questões extremamente específicas, assim, sabe? Então, realmente, eu acho que essa prova tava um pouquinho mais difícil do que a dos outros anos, mas eu mantive a média de acertos que eu tava acertando, um acerto a mais acima da média, né, então 39 acertos, então tava tranquilo assim pra mim. E sobre a redação, eu acho que foi um tema muito bom, acho que foi um tema feito pra quem tava estudando, sabe, então tipo assim, quem estudou de alguma forma, de alguma maneira, mesmo que tenha sido um pouquinho ali sobre a redação, deve ter conseguido desenvolver bem sobre a redação, sabe? Eu achei um tema muito possível, sabe? Não foi um tema, aquele tema que lhe joga na parede assim que você não sabe pra onde ir, não, todo mundo saberia mais ou menos por onde ir com aquele tema, então achei muito bom, acho que eu fui bem também na prova. Eu não sei como é que vai ficar agora, né, com essas atualizações sobre essas questões de modelo pronto e tudo. Apesar de eu não usar modelo pronto, mas eu tenho o meu próprio modelinho, né, então eu não sei como é que eles vão avaliar isso. Qual é o parâmetro para saber o que é modelo pronto e o que não é. Então dá aquela certa insegurança com a gente. Mas, no resumo, eu acho que eu fui bem, eu acho que eu consegui escrever uma boa redação. Tô esperando a nota acima de 900. Antes de ir pro segundo dia, já se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa o like aí, porque aqui no canal tem bastante conteúdo sobre essa parte de estudos, de vestibulares. Eu acho que vocês vão gostar de acompanhar os próximos vídeos. E indo pro segundo dia, naturezas. Durante a prova também não achei uma prova, assim, muito diferente dos outros anos. Caiu muita coisa, assim, que eram um pouquinho mais específicas, que eu achei, assim, que eram um pouquinho mais específicas, mas estava dentro do padrão que eu tinha estudado durante o ano, sabe? Então, a princípio, eu tinha gostado bastante da prova de naturezas. E quando eu corrigi pelo gabarito, eu acertei 31 questões, não contando com a anulada, né? Se contar com a anulada, 32. Acho que foi na média ali que eu tava fazendo durante o ano, sabe? Foi uma quantidade de acerto super coerente com o que eu tava acertando durante o ano. Então, assim, fiquei de boa, tranquilo. Só que eu tinha o sentimento que no segundo dia eu tinha ido mal, sabe? E quando eu corrigi a prova de matemática, realmente eu percebi que eu tinha ido mal. Em matemática, durante o ano, eu geralmente no início do ano, quando eu tinha mais tempo assim de fazer a prova, não fazia com tempo cronometrado, eu tava acertando em média 35, né? Quando eu comecei a cronometrar o tempo médio de prova, eu fiquei em média ali dos 32 acertos. Do Enem 2023, logo antes de eu fazer esse segundo dia, eu fiz
uma prova do Enem 2023, justamente na semana da prova, uns 3 dias antes, eu tinha acertado 32 questões de matemática, então eu esperava que viesse por aí, pelo menos acima de 30 ou 31, 32, por aí por matemática. E daí, quando eu corrigi o gabarito oficial, minha gente, eu acertei 25 questões de matemática. Eu ainda não sei exatamente o que aconteceu no segundo dia pra eu ter tido essa queda brusca de acertos em matemática, né? Quase 10 acertos, tipo, eu tava fazendo 32 3 dias antes, sabe? Na prova do ano anterior, então não sei o que aconteceu, mas eu suspeito que tenha sido sobre nervosismo, talvez emocional, tenha pegado muito, como pegou no primeiro dia, tanto que eu esqueci a prova lá, né? Então, esse ano eu cheguei realmente no meu limite, eu tava muito cansado nesse período, da reta final puxou bastante de mim, então pode ter sido o emocional, não sei exatamente o que foi, só sei que foi 25 acertos. Juntando todas as questões, foram 127 acertos, bem abaixo do que eu tava tirando nas provas antigas, geralmente eu ficava em volta dos 137 acertos. Então, pelo menos umas 10 questões a mais aí, sabe? E isso mexeu bastante comigo, mas esse ano aconteceram muitas coisas que vocês nem imaginam que aconteceu nessa minha vida virou de cabeça pra baixo. Algumas situações um pouco tristes, assim, sabe? Assim, eu não sei se vocês querem saber sobre isso, então, assim, se quiserem saber sobre o que aconteceu durante todo esse ano, o porquê do sumiço, vocês deixem aí nos comentários que aí eu faço um vídeo sobre isso. Mas essas foram as minhas impressões sobre a prova e essas foram as quantidades de acertos em cada área do conhecimento que eu tive esse ano. Agora é esperar pro SISU.